Olha, eu acho que a gente pode discutir muitos aspectos do tratado. Eu não sou contra, em princípio, um acordo de livre comércio, embora eu seja muito crítico de algumas cláusulas que estão sendo negociadas e, sobretudo, da falta de transparência. Eu me lembro que nós tínhamos muitos problemas no começo do governo Lula, procuramos mudar certos conceitos, estávamos caminhando nesse sentido quando as negociações acabaram interrompidas por dificuldades de parte a parte. E o que está ocorrendo agora é que é uma negociação sem transparência. Então, pensando na parte brasileira, porque eu não posso falar por todos, né? Há muitos outros aspectos que poderiam ser considerados, mas além, digamos, da rapidez, da desgravação tarifária, eu acho que é muito importante ver o aspecto de compras governamentais, que tem um grande impacto em possibilidades de política industrial. Muito importante ver a parte relativa à propriedade intelectual, que pode influir inclusive na nossa política de quebrar patentes para medicamentos genéricos. Muito cuidado com a parte de serviços e de investimentos, que são também complexas. Em todas essas partes nós éramos extremamente cuidadosos e nós tínhamos chegado a um acordo, pelo menos conceitual, com a União Europeia, lá em 2004, mas afinal não foi possível chegar ao acordo. Então, e também cuidado naturalmente com as outras concessões específicas na área tarifária, cotas, etc. O que preocupa muito é porque também nós estamos, um governo como é o atual do Brasil, o governo de fato no Brasil, é um governo que não tem legitimidade. Então, ele acaba fazendo concessões excessivas para poder dizer que conseguiu uma coisa que estava parada. Essa é a grande preocupação. E mesmo, digamos, além desses aspectos todos que eu mencionei, também na parte, digamos assim, que o Brasil poderia ter interesse em maior abertura de mercado, de repente pode aceitar um acordo precário, apenas, e negativo até em certos aspectos, apenas para dizer que conseguiu. É o mesmo problema, e eu digo isso, quer dizer, além, digamos, desse aspecto moral, para os parlamentares europeus imaginarem que estão negociando com um governo que é ilegítimo, que promoveu uma reforma trabalhista que provavelmente será revogada, que cometeu privatizações, praticou privatizações, digamos assim, a granel e que provavelmente também terão que ser revogadas. Da mesma maneira, um acordo que seja muito lesivo, como provavelmente seria nesse momento, eu não posso ter certeza porque a negociação não está transparente, mas as indicações não são positivas que eu ouço. Então, um acordo nesse momento provavelmente entrará na mesma balaio, digamos assim, na mesma cesta das coisas revogáveis, se nós conseguirmos, como eu espero que a gente consiga, eleger um governo progressista, se possível, naturalmente, com o presidente Lula. Muito obrigado.